Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este primeiro vídeo. Nele eu pretendo falar um pouco sobre o nosso curso de hebraico bíblico online, não só para os alunos já inscritos, mas para outros que eventualmente queiram se inscrever também. Esse curso nasceu com o objetivo de atender ao pedido de alguns alunos de hebraico instrumental e também de grego instrumental para quem eu leciono em 2 seminários. Esse curso, nesses seminários, acontecem durante uma semana intensiva de aulas e alguns deles interessados em estudar um pouco mais pediram para que esse curso pudesse ser feito não só para eles, mas para outros amigos, pastores, pessoas que se interessassem em estudar mais as línguas originais. Nós estamos começando com o hebraico bíblico, o ano que vem pretendemos postar aqui também o curso de grego bíblico online. Caso você queira se inscrever, as inscrições já estão abertas. Este primeiro vídeo da primeira aula relacionada à alfabetização ou aprendizado das consoantes hebraicas estará à disposição de vocês. As demais aulas serão enviadas apenas aos alunos inscritos em nosso curso. O meu objetivo com esse curso é ajudá-lo em sua formação e crescimento pessoal, ajudá-lo a enriquecer o seu estudo do Antigo Testamento na língua em que o Senhor Deus revelou ao seu povo, na língua hebraica. De modo que o meu objetivo é fazer com que cada um de vocês consigam ler, escrever e estudar o Antigo Testamento a partir das línguas originais. Caso você tenha dúvidas ou queira mais informações, não deixe de me escrever nesse e-mail abaixo, hebraicoonline@gmail.com. O curso todo tem 3 semestres de duração e nós pretendemos postar uma aula por semana, uma aula de 1 hora de duração por semana, sempre aos sábados pela manhã. Que Deus nos dê de sua graça, então, para nos ajudar no estudo de sua santa palavra. Após uma breve pausa e uma oração, nós começaremos a nossa primeira aula. Oremos. Senhor, dá-nos sabedoria para estudarmos a Tua Palavra agora e a língua em que ela foi escrita, a língua hebraica. Ajuda-nos, dá-nos da Tua graça. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, o livro que nós estudaremos e que nos valeremos como livro-texto durante todo o nosso curso de hebraico bíblico será o livro Gramática Instrumental do Hebraico do professor Antônio Gusso. Vocês estão vendo a imagem aí no vídeo agora. E se você já possui esse livro, eu peço que você abra ele comigo no primeiro capítulo, que está na página 21. Caso você não tenha o livro e deseje comprá-lo para acompanhar essa aula de uma maneira um pouco mais eficaz, você pode comprá-lo direto do site da Vida Nova ou outros sites onde você encontrá-lo. E nós temos uma parceria com a Vida Nova. Caso você queira comprá-lo com um desconto especial, não deixe de me escrever também nesse e-mail que você está vendo na tela. E eu poderei passar para vocês as informações com relação a como comprar com esse desconto para vocês que estão inscritos em nosso curso. Então nós vamos agora ao primeiro capítulo do nosso estudo do hebraico bíblico. Bem, pessoal, aqui nós começamos nossa primeira aula, então, e eu gostaria de orientá-los a terem sempre em suas mãos uma caneta marca-texto, um lápis ou lapiseira e uma caneta. Nós iremos nos valer bastante disso para nos ajudarmos em alguns momentos. Tenha sempre também folhas brancas para que você possa rabiscar, possa escrever e repetir as letras, né, e as palavras a fim de decorá-las e torná-las cada vez mais familiares a vocês. E como eu disse há pouco, o livro-texto que nós utilizaremos será esse, Gramática Instrumental do Hebraico, passo a passo, do professor Antônio Renato Gusso, a editora as edições Vida Nova. E como eu disse há pouco no vídeo para vocês, nós temos uma parceria com a Vida Nova que consegue um certo desconto para aqueles que quiserem comprar dentro do nosso curso. Apenas nos envie um e-mail. Se você já tem a gramática com você, que é o caso de alguns, eu peço que vocês abram
no primeiro capítulo que trata sobre o alfabeto hebraico, que é o nosso tema de hoje. E eu vou começar já a fazer da maneira como eu faço nos demais cursos e da maneira como eu farei aqui com vocês também. Nós vamos ler o texto do nosso livro-texto e comentá-lo, ok? Não tudo, obviamente, mas boa parte dele será observado e lido por nós. Muito bem, pessoal. O hebraico é um idioma muito diferente do português, como o professor coloca aqui logo no início do seu livro. Por isso é necessário começar do zero, ou seja, começar a partir do seu alfabeto, que aparentemente é estranho, mas vocês vão perceber que não é tão estranho assim logo depois desse primeiro contato. As palavras, ou melhor, as letras que formam o alfabeto hebraico são chamadas de quadráticas. Não é? Ele até coloca essa expressão aqui. Os caracteres quadráticos são chamados dessa maneira por causa das formas mais ou menos quadradas que eles apresentam. Existem também as letras cursivas, que são utilizadas ainda hoje como uma forma de escrita manual. Só que aqui, não só no nosso livro, como também no texto impresso da Bíblia hebraica, você apenas terá contato com as letras impressas, que são essas letras mais ou menos no formato quadrado. Então, o alfabeto hebraico, diferentemente do português, não possui vogais. Não possui vogais. Essa é a primeira informação, talvez terrível para alguns, não é? Como é que você fala apenas se valendo de consoantes, não é? Por exemplo, se eu escrever para você uma palavra, se, enfim, tiver que ler algo que fosse isso daqui, que palavra seria apenas essas duas letras? Não é? Num alfabeto que só possui consoantes, você não teria as vogais para designar que palavra seria essa. Então você poderia julgar que fosse a palavra casa, poderia julgar ser a palavra caso e outras, não é? E outras palavras que poderiam ser formadas. O que nos indicaria qual palavra seria essa? O que nos indicaria seria justamente o contexto e muitas vezes a forma como a palavra é falada. O alfabeto hebraico, a língua hebraica, é formada somente por essas consoantes, de modo que nós teremos esse primeiro contato apenas com as consoantes e logo em seguida, provavelmente na nossa segunda aula, nós teremos contato com as vogais que foram inseridas depois, não é? E que hoje estão em todo o texto do Antigo Testamento, mas que foram inseridas pelos maçoretas bastante tempo depois. Na nossa segunda aula, antes de começarmos a estudar sobre as vogais, nós falaremos um pouquinho sobre esse período e esse esforço, quem foram os maçoretas, como foi que eles fizeram esse trabalho de vocalização da língua hebraica, que hoje nos facilita demais a leitura e compreensão da mesma, ok? Mas vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, algumas letras, né, são 22 letras no alfabeto hebraico, 22 letras, e algumas delas, em determinadas ocasiões, podem assumir até 4 formas diferentes, como, por exemplo, a letra Kaf, não é? Vocês veem aqui 4 formas diferentes dela ser escrita. O Kaf é como a letra C, nós vamos chegar a ela daqui a pouquinho, mas apenas para vocês terem uma noção, é uma letra C ao contrário, não é? A diferença entre essa e essa é que nessa daqui há um ponto no meio dela, que na língua hebraica é chamada de dagesh, ou dagesh, que seria o nosso ponto. Não é? Ele tem uma função na letra, nós vamos chegar a isso mais à frente, e aqui nós temos também o Kaf com o dagesh, o Kaf sem o dagesh, que seria uma forma mais leve, mais branda, mais fraca de pronunciar a mesma letra, que seria o nosso K. Esse daqui seria uma forma de Ra, o K mais brando. E esse daqui, essas duas letras, o Kaf em sua forma final. Assim como acontece no grego também, cuja letra S, não é, o sigma, ele possui uma alteração no final da palavra. No alfabeto hebraico, algumas letras também mudam quando colocadas no final da palavra. A gente vai ver isso logo em seguida. Então são 4 símbolos, não é, com algumas semelhanças, ainda que diferentes, para representar a mesma letra possuindo o mesmo valor numérico, como será visto mais adiante. Então, nosso primeiro ponto aqui, ponto 1.1, nós estamos na página 21.
procure as primeiras 11 letras do alfabeto hebraico. Ele começa assim: procure decorar as 11 primeiras letras abaixo, copiando-as ao lado dos modelos apresentados e lendo-as como indicado na coluna que apresenta o nome de cada uma em voz alta por várias vezes. Então, a partir de agora, nós começamos o estudo propriamente dito do alfabeto hebraico. As letras do alfabeto hebraico, como eu disse para vocês, elas possuem essa forma aparentemente quadrada, né? Eu procurarei fazer isso em algumas delas para ficar um pouco mais compreensível, ok? Então, essa primeira letra é a letra Aleph. Aleph. Enquanto você me ouve, eu peço que você repita com aí onde você está a pronúncia dessas letras e mesmo o som delas. Aproveita que você está sozinho, não tem ninguém perto talvez, ou mesmo que você esteja em grupo estudando, não há problema. Pronunciem em voz alta para que a fixação seja melhor, ok? Então, essa primeira letra é a letra Aleph. A maneira como eu normalmente a escrevo é fazendo uma linha diagonal da esquerda para a direita e duas pequenas curvas, ok? Algumas pessoas, na hora de escrever a letra Aleph, eles gostam de fazer uma pequena curvinha aqui no final dessa primeira letra. Algumas até mesmo fazem um telhadinho aqui em cima da parte de cima. Eu não creio que isso seja necessário, porque não há nenhuma outra letra parecida com ela em todo o alfabeto hebraico. E a maneira mais simples de se escrevê-la é apenas com essas duas curvas assim. Você tem que tomar cuidado para não escrevê-la, ou essas duas curvas, não é? Tão juntas, como se fosse um X, não é? Isso daqui seria uma maneira errada de você escrever a letra Aleph, ok? A maneira mais correta seria apenas um traço e essas duas curvas. A letra Aleph, ela não possui som. Logo em seguida, nós veremos aqui na página seguinte, a página 23, a transliteração de cada uma dessas palavras. E vocês verão que a letra Aleph, ela não possui som. Aliás, a gente já pode ver agora, a letra Aleph, o som dela seria mudo, não é? E a transliteração, a forma de nós escrevermos essa letra na nossa língua, quando nós transliteramos de letras hebraicas para letras que nós utilizamos e que nós reconhecemos, ela não possui nenhum semelhante em nosso alfabeto. Ela é utilizada, para simbolizá-la, é utilizado um apóstrofo, não é? Algo como uma vírgula, não é? No alto, o apóstrofo. E o apóstrofo é a forma de nós compreendermos, é a forma de nós simbolizarmos a letra Aleph, ok? Então vamos à nossa segunda letra, a letra Beit. A letra Beit, ela é formada por essa letra que ela tem esse formato. Eu normalmente a faço fazendo uma leve curva e um traço na base. Perceba que esse traço na base possui um leve tracinho, não é, ao final da base, e esse tracinho é importante, porque se você fizer a palavra simplesmente assim, isso pode confundir essa letra com aquela que nós vimos na página anterior, o Kaf, né, cuja letra nós vimos 4 formas diferentes, que é essa. Então, para que essa letra seja diferente do Beit, é necessário que o Beit possua esse leve tracinho fora da letra, ok? Fora da sua forma normal. Perceba também que há uma forma quadrada, não é? Então, evite fazer a letra assim, não é? Ou assim. Procure fazer ela da maneira mais quadrada possível, chegando até lá no final e um pequeno tracinho saindo para fora dela. Não precisa fazer tanto assim, isso seria uma maneira errada também, não é? E também não precisa fazer essa pequena curva, como aparece aqui. Isso é apenas um detalhe. Caso você queira fazer, faça, mas não há a necessidade. Se você quiser simplificar, simplesmente fazendo uma curva assim e a base com uma deixa aqui no finalzinho, isso já seria suficiente, ok? A letra Beit em nosso alfabeto, ela possui a sua semelhante na letra B, B de bola. Então, vocês verão mais à frente que é possível nós colocarmos um dagesh ou não dentro da letra Beit.
não é? Aquele pontinho. Isso pode mudar, isso muda de fato a pronúncia dessa letra, de uma maneira mais forte, como beit, para uma maneira mais branda, como vet, que é como ele é transliterado, mas isso a gente vai ver logo mais à frente. Não se preocupe com isso agora. Apenas associe a letra beit com a nossa letra B. Muito bem, apenas um comentário aqui. Já aqui nós temos duas letras, não é? Percebidas e vistas. A primeira delas é a letra Aleph e a segunda delas é a letra Beit. Se nós colocarmos uma ao lado da outra, nós temos duas consoantes e aqui nós já temos uma palavra. As duas consoantes formando uma pequena sílaba, não é? E essa sílaba hebraica ela já possui uma palavra. Se nós colocarmos uma vogal aqui, essa vogal que os maçoretas no futuro colocaram, né? E eu gostaria de começar apresentando já essas vogais para vocês. Nós, por exemplo, colocando a vogal... mais para frente eu dou os detalhes sobre elas, mas isso aqui seria semelhante a um A na nossa língua, né? Nós temos a palavra Av, não é? Lembra que a letra Aleph, ela não possui som em nossa língua, não é? É como a letra H na palavra hotel, não é? Quando você lê essa palavra, você simplesmente vê a letra H, mas a letra H não possui nenhum significado, ela não traz nenhuma lembrança para você com relação a um som que você deve pronunciar. Ou a mesma coisa na palavra helicóptero, não é? Hotel, talvez uma pessoa com língua inglesa poderia dizer hotel, né? Então aqui o H teria o seu som, mas a mesma coisa no helicóptero, mas na nossa maneira de se falar, na nossa maneira de se escrever, em nossa língua portuguesa, a palavra, ou melhor, a letra H, ela não possui som algum, não é som algum. O nome dessa letra aqui, dessa pequena vogal A, é o Kametz Gadol, não é? Que no hebraico ela seria a letra A, não é? A letra A. E ela é transliterada com um pequeno tracinho acima dela, para diferenciá-la das outras letras As, não é? Das outras maneiras de se escrever a letra A na língua hebraica. Não se preocupe com isso agora, a gente vai ver isso mais à frente. Então, se nós quisermos transliterar essa palavra, nós simplesmente colocaríamos um tracinho. Lembre que a letra, ou que as palavras hebraicas são escritas da direita para a esquerda, diferente de nossa língua, né, da maneira ocidental, que são escritas da esquerda para a direita. Então aqui nós teríamos a palavra Av, não é? Que seria transliterado mais ou menos dessa maneira. O Aleph sendo transliterado pelo apóstrofo, o Kametz Gadol aqui, o A, não é? Sendo transliterado por esse tracinho acima dele. E a letra B, não é? Como ela está sem aquele pontinho dentro dela, ela é transliterada dessa maneira. E isso nós lemos mais ou menos como Av, ou Ab. Alguns diriam Ab, mas a maneira correta de se pronunciar seria Av. Seria o B de uma maneira um pouco mais branda. Essa palavra é bastante comum no Antigo Testamento. É dela, por exemplo, que surge a palavra Avraham, Abraão, não é? E o significado dessa palavra é pai. Todas as vezes que você ler a palavra pai no Antigo Testamento, é essa palavrinha que utiliza essas duas primeiras letras que nós já aprendemos do alfabeto hebraico, não é? Na língua aramaica, ela também possui uma flexão, uma pequena flexão no final, onde após o A e o B é colocado, não é? Mais uma vez o B e novamente a palavra A. A palavra Abba, talvez você já tenha ouvido essa palavra, ou tido contato com ela. Nós a encontramos na boca de Jesus, não é? Nos evangelhos, e também nos escritos de Paulo, não é? Aquele que tem o Espírito de Deus pode chamá-lo de Abba, Pai. Então, essa palavra na língua hebraica e também na sua flexão na língua aramaica é formada pela junção dessas duas primeiras letras, o Aleph e o Beit, ok? Muito bem, caso você tenha dúvidas ou perguntas que queira fazer, não deixe de me escrever. A maioria das nossas aulas elas não são online, ao vivo, por causa da dificuldade que alguns dos alunos têm de se encontrarem ao mesmo tempo.
Então nós teremos eventualmente aulas presenciais online, também por causa da dificuldade de juntar vocês de Manaus, do Rio Grande do Sul, do Nordeste. Tem alunos aí de várias partes do Brasil e nós dificilmente conseguiríamos nos encontrar num espaço, não é? Quem sabe um dia. Então, por isso, nós teremos alguns encontros, eu vou marcar isso antecipadamente com vocês, onde todos nós poderemos estar presentes e provavelmente a ferramenta que usaremos será ou o Hangout ou um canal, não é? Um evento do Livestream, mas isso eu vou passar para vocês mais adiante, quando nós tivermos essa aula presencial. Caso você não tenha ainda um Gmail ou Facebook, entre no Google, lá existem muitos tutoriais que podem te ensinar passo a passo como abrir uma conta no Gmail ou no Facebook, ok? Bom, muito bem. Então, a nossa terceira letra agora é a letra Gimel. Gimel. A letra Gimel, ela possui a correspondente em nosso alfabeto, a letra G, e ela tem esse formato aqui, é uma pequena curva em cima e um pezinho embaixo, ok? Essa letra Gimel, embora seja correspondente ao nosso G, ela não possui o som de G. O som do Gimel é o som de gato, é o som esse ga, ge, gi, go, gu. Ela nunca possuirá esse som de já, ge, gi, jo, ju, uma vez que esse som ele não existe nas línguas antigas, principalmente nas línguas clássicas, não é? As línguas semíticas, as línguas orientais de um modo geral, não conhecem esse som que é comum para nós, do J ou do G de girafa. Isso não existe. Então, todas as vezes que você encontrar o Gimel, nunca o pronuncie como G, sempre o pronunciem como G. G, ok? Evitem fazer uma curva muito grande assim, que seria alguma coisa bem esquisita e diferente de tudo que possa existir no hebraico, né? Então é uma pequena curva acima, bem menor do que a curva do Beit, e uma pequena perninha. Se você quiser imaginar um quadrado, imagine um quadrado aqui, ok? E imagine que a letra Gimel aparece bem no canto desse quadrado, ok? Ela não vai até o final, ok? Alguns professores gostam de fazer de maneira diferente, como por exemplo assim, para ser semelhante a um lambda, mais ou menos, né, da língua grega, mas eu creio que uma maneira mais tranquila de nós a fazermos é simplesmente assim, ok? Próxima letra é o Dalet, e o Dalet ele possui essa pequena sobra aqui também no traço superior, ok? Todas as vezes que você for fazer o Gimel, então, faça primeiro essa trave de cima e um pequeno traço para baixo, deixando essa pequena sobra aqui. Não faça assim, porque essa é outra letra. Essa aqui é a letra Rish, que é o nosso R na língua hebraica. Então não faça, perceba que ela é bastante semelhante a essa daqui. O que diferencia o Rish do Dalet é essa pequena sobra aqui, não é? No traço superior. Evite também fazer algo assim e assim, porque isso se pareceria com o Zayin, que nós vamos ver já já. Então, a maneira correta é você fazer esse traço em cima, deixa uma pequena sobra e desce a letra. Desce o traço. Então, você tem a letra Dalet, que é referente ao nosso D, e ele é transliterado na forma de um D na nossa língua também. Próxima letra é a letra Re. Essas três letras aqui, Re, Vav, Zayin, não é? Até agora nós aprendemos, então, Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Vamos dizer todos juntos? Diga aí comigo, por favor. Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Ok? Agora nós veremos, então, Re, Vav, Zayin. Os americanos normalmente falam Re, Waw, Zayin. Rei, Waw, Zayin, não é? Às vezes o Vav vai ter esse som de W, às vezes ele tem o som de V. A gente vai ver daqui a pouquinho. A letra Re, ela é semelhante ao nosso H, ela é transliterada, melhor dizendo, não semelhante, mas transliterada sob a forma do nosso H. Veja a letra Re, transliterada da forma H. E ela possui o som de H como em hotel em inglês, hotel, hotel. Não muito aspirado, ok? Há uma outra letra para esse H mais aspirado, mas hotel, hotel,
ok? Como, por exemplo, o nosso rato. Rato. Não uma forma mais forte, mas uma forma mais branda de você dizer esse som R, não é de R, ou de H no inglês. Então, o re, ele possui essa pequena curva acima, como a letra bet, e então esse pequeno traço ao lado. Não faça a letra assim, grudando. Você precisa deixar esse pequeno espaço aqui, ok? Porque esse pequeno espaço é o que diferencia o rei do rei do ret. Perceba que o ret, ele é grudado. E ele é o som de H mais forte, não é? E nós veremos daqui a pouquinho. O Ré, que é um som mais brando, de H, como os ingleses dizem, ele não possui esse ajuntamento aqui. Ele é simplesmente uma curva e um traço ao final de onde você começou a letra curva, ok? Não faça ele assim, ok? Não faça ele assim. Evite fazer isso. O lugar certo de colocar o Ré é a curva, onde você começou, abaixo dele é pequeno tracinho. Okay? Às vezes alguns fazem uns desenhos aqui, mas enfim, isso é gosto pessoal de cada um, não é necessário que seja feita dessa maneira. A maneira correta é essa, esse daqui é um bom Ré, esse daqui é um péssimo Ré, esse daqui nem se fala. Okay? Bom, depois do Ré nós temos o Vav. O Vav, muitas vezes ele é apenas um traço, escrito apenas com um traço. Ele é transliterado como um W, na nossa língua, não é? E ele possui o som de V, muitas vezes, de Vav, não é? Assim que muitas vezes ele é chamado, pela maioria, na verdade, ele é chamado Vav. Como eu disse para vocês, alguns estudiosos do hebraico na língua inglesa o chamam de Wow. Até uma brincadeira na hora de decorar essas 3 letras, alguns chamam ela de Wow, então. Algumas vezes o W terá o som de... o Vav terá o som de W ou de U, não é? Como em Wilson. Mas muitas vezes ele vai ter esse som de V mesmo, como de Vilma escrito com W, por exemplo, não é? Então a maneira de você escrever ou é um pequeno traço ou uma pequena curva em cima e desce a linha. Ok? Uma pequena curva e desce a linha. Essa é a maneira que eu mais gosto de usá-la. Não só um traço, mas uma pequena curva e desce a linha. Não faça assim, porque isso seria o resh. E também não passe a letra. Faça apenas assim. Se você passar, você tem então a nossa próxima letra, que é o Zain. O Zain, sim, também você desce uma linha e faz um pequeno telhadinho em cima, não é? Desce a linha ou um pequeno traço em cima. Eu prefiro esse telhadinho. Esse telhadinho é o que nos identifica a letra Zain, que possui em nosso alfabeto o som de Z e a transliteração de Z também, ok? Depois você complete aí no seu livro o Zain para que ele possa ter essa formata aqui. Então, evite fazer isso daqui, tá bom? Evite fazer assim. Essa letra não existe, isso daqui seria um Zain ruim, não é? O Zain, imagine um quadrado, não é? Um quadrado. O Zain, ele não ocupa todo o espaço, ele ocupa só um meio, um pequeno pedaço do meio e uma linha reta descendo, ok? Muito bem, então nós fizemos essa primeira parte, eu gostaria que lêssemos juntos, peço que você repita aí onde você está comigo. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain. Mais uma vez. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain. Ok? Muito bem. As duas próximas letras são letras bastante fortes na língua hebraica. A primeira, ela é mais fácil de nós a pronunciarmos de um modo mais forte, mas a segunda é praticamente impronunciável para aquele que não é judeu. Uma letra muito difícil de nós dizermos como ela de fato é falada, né, na língua hebraica. Muito bem. A primeira delas é a letra Het. Het. A Het é bastante semelhante à letra Re, como nós aprendemos acima, e a Het ela é apenas um quadrado sem a parte de baixo. Você pode escrevê-la dessa maneira, ok? Como se você estivesse fazendo uma caixa sem fechá-la do lado de baixo. Ela possui na transliteração também a forma do H,
mas a diferença é que ela possui um ponto abaixo dela. Talvez aqui não dê para ver, mas na hora de você transliterá-la, você translitera ela com uma letra H e um ponto abaixo dela. Esse daqui é igual à letra Reit, na língua hebraica. Reit. A diferença dela para o Re, que deixa aquele pequeno espaço, é que o Re, na transliteração, ele aparece só como H, ele não tem ponto embaixo. Então, na transliteração não tem ponto embaixo. O Reit, na hora que você translitera para a nossa língua, para que você possa, com as letras no nosso alfabeto, ler, você deve transliterar pondo esse pontinho embaixo dele, ok? Muito bem. E a diferença no som entre o Reit e o Re é que o Re ele possui esse som mais brando, né, de hotel. O Reit ele seria uma coisa bem mais forte, bem mais aspirada. É difícil também da gente pronunciar, mas seria algo como esse bem forte assim, ok? E o Tet é mais forte ainda. Nós temos na letra hebraica, na língua hebraica, no alfabeto hebraico, a letra Tav, que é essa última letra, que possui o som de T, de tatu, ok? O Tet é um som mais é o mais forte, como se fosse um brado de fato, não é? Como eu disse para vocês, eu estou dando um exemplo aqui bastante simples e bobo até, porque é muito difícil de nós dizermos como eles pronunciam isso. Nós nem mesmo sabemos, nem nós aqui no Brasil, mesmo os americanos, professores de hebraico também, eles dizem que para eles é praticamente impossível a pronúncia dessa letra. Nós simplificamos dizendo que ela simplesmente é pronunciada como T, ok? Ela, na hora da transliteração, ela possui o som de T com um pequeno ponto embaixo, semelhante ao Reit. Ok? O Tet, então, é um T com um pequeno ponto embaixo. E a maneira de nós escrevermos essa letra é você fazer um pequeno traço assim e uma caixa de baixo para cima, voltando para o centro. Ela é um pouco mais difícil, não é? Mas imagine, eu vou usar aqui o livro. Imagine que você faz uma caixa, ok? Sem fechá-la na parte de cima, você desce uma pequena curva aqui, saindo para fora, como ele faz aqui, e uma outra curva fechando aqui, ok? Faça aí numa folha de papel, em algum lugar para ficar mais fácil. Talvez a forma mais fácil de escrevê-la seria assim, fazendo uma caixa, como as letras são quadráticas mesmo no alfabeto hebraico, sem fechá-la, desce a parte final, e aí em cima você faz um traço assim, ok? Essa seria a maneira de se escrever a letra Tet. E as duas últimas letras da primeira parte do alfabeto hebraico, lembra que o alfabeto hebraico ela possui 22 letras, nós estamos vendo as primeiras 11 letras. E as duas últimas então são Yod e o Kaf, aquela letrinha que a gente viu na introdução da nossa aula. O Yod é a menor letra do alfabeto hebraico. Ela possui apenas uma leve curva, não é? Só isso daqui, ok? Ela não é isso, que isso aqui seria o Resh, o R, né? E também não é isso, que seria o Vav, ela é apenas isso. E se você imaginá-la numa caixa, ela possui apenas essa parte. Imagina uma caixa, imagina um espaço onde a letra Yod é grafada, e imagine que você vai fazer ela aqui, apenas aqui, usando um pequeno cantinho. Okay? É uma letra muito comum no alfabeto hebraico, ela aparece com muita frequência. É a letra, por exemplo, do nome sagrado de Deus, o Yod, Re, Vav, Re, é assim que se escreve, não é? Aqui mais uma vez uma palavra. Nós temos o Yod, ok? Nós temos o Re, nós temos o Vav e nós temos o Re. 4 letras que vocês já aprenderam aqui, ok? A letra Yod, essa pequenininha, não é? A letra Re, que aparece 2 vezes, e a letra Vav, que vocês já aprenderam também. Vou fazer ela um pouco maior aqui, para ficar um pouco mais fácil. Yod, ok? Re, ok? O Yod, como eu disse para vocês, ele é transliterado com um Y. Aliás, eu acho que não deu tempo ainda de nós dizermos isso, né? Essa é a transliteração do Yod em nosso alfabeto. O Re, como eu já disse para vocês, ele possui a transliteração no H.
após a letra Vav é transliterado com o nosso W. E mais uma vez, o nome sagrado que Deus apresentou a Moisés, o Eu Sou, recebe a letra Re, mais uma vez, o H. E esse Yod Rei Vav Re é o nome sagrado de Deus, impronunciável. Mais à frente a gente pode comentar alguma coisa sobre isso. É daqui que muitas vezes as pessoas colocam letras e nós temos o Yahvé, por exemplo, né? Yahvé, de onde nós tiramos o nosso Yahvé, ou, né, o nosso Javé, ou Jeová. É um nome muito comum. A letra Yod, que é a letra que nós estamos vendo aqui, ela aparece com frequência também em nome de cidades como Yerushalayim, que é Jerusalém, e outros nomes, não é, comuns. É uma letra muito comum no alfabeto hebraico, ok? E a nossa 11ª letra, então, é a letra Kaf. Kaf, ele possui esse formato de C ao contrário, ok? C ao contrário. Ou, se você preferir pela letra quadrática, faça um quadrado sem fechar do lado esquerdo. E aí ela possui esse som de K em nossa língua, não é? Como capa. E é assim que ela é pronunciada. Como eu disse há pouco, na introdução da nossa aula, ela possui outras formas, né? 4 formas de se escrever. Sobretudo quando ela aparece no final da palavra, ela possui uma outra forma. E ela, assim como o Beit e outras letras, elas, em algumas ocasiões, principalmente quando elas estão iniciando uma sílaba, elas levam um pontinho dentro delas. Quando elas estão terminando uma sílaba, elas não recebem esse ponto, e isso causa uma certa diferença, isso traz uma diferença na maneira como você pronuncia essa letra. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente olhar para esses pontos, ok? Então, fazendo um breve resumo, nós temos esse quadro aqui na página 23, que é o quadro da transliteração das 11 primeiras letras do alfabeto hebraico. Vamos pronunciá-las todos juntos, mais uma vez? Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf. Ok? Vou colocá-las aqui um pouco maiores, caso você não possua o livro. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod e, por fim, Kaf. Ok? Faça isso várias vezes se você precisar e não deixe de olhar para essas transliterações que aqui estão também. Ok? Mais uma vez, o Aleph ele é transliterado apenas pelo um apóstrofo, não é? Ele não possui som nenhum na língua hebraica, ele é apenas sonorizado pela vogal que aparece junto dele, ele sozinho não tem som nenhum. O nome dele é Aleph, mas não confunda, ele não tem nada a ver com o nosso A, ok? Ele não possui som, é simbolizado por um apóstrofo apenas. O Beit é transliterado pelo B, o Gimel é transliterado pelo G, o Dalet pelo D, a maioria deles é bastante semelhante, o Re pelo H, o Vav pelo W, o Zain pelo Z, muitas vezes ele é pronunciado como Zain, não é? O Het, ele é também pronunciado pelo H com um pontinho abaixo, o Tet com um T com um pontinho abaixo dele, o Yod é transliterado pelo Y e o Kaf é transliterado pela letra K, ok? Então, alguns esclarecimentos que o professor Antônio Gusso coloca aqui em sua gramática instrumental são que o Aleph não possui correspondente em português, como a gente já mencionou, e ele utiliza-se na transliteração apenas um sinal de aspiração branda, não é? Esse é um nome que muitas vezes nós utilizamos no estudo da língua grega. Aspiração branda, um apóstrofo, não é? Como nós temos na nossa própria língua. Como se vê aqui no quadro, ele coloca abaixo. Ele faz outras observações que eu já mencionei há pouco, não é? Que eu não vou repeti-las aqui para não ficar sendo redundante. Ele traz várias observações, a maioria delas eu mencionei aqui, depois vocês podem lê-la em seu próprio livro. Ele pede para que você faça um exercício, obviamente eu não o farei aqui com vocês, eu peço que vocês que possuem o livro façam. Caso você ainda não tenha comprado o livro, eu posso tirar uma fotocópia disso e mandar para você, mas eu não farei isso sempre. Eu não tenho permissão para isso, para fazer isso do livro todo, apenas de pequenas partes do livro. E eu peço que você, o mais rápido possível, providencie a compra do seu livro para que você tenha o seu.
ok? E aí, então, uma vez que você receber isso, você, por favor, anote aqui e aqui, nessa primeira parte, o nome da letra, escreva Aleph, escreva Beit, e depois aqui a forma hebraica. Nesse próximo exercício, na página 25, você precisa colocar o nome da letra e a maneira como se translitera a letra, como eu tenho explicado para vocês. E tá bem fácil, porque, por exemplo, no quadro seguinte você tem as transliterações aqui, é apenas uma forma de exercício, para que você mesmo escreva, não é? Você pode colar, pode olhar do lado, é apenas para que você se exercite. Aqui, mais uma vez, o nome da letra, a forma hebraica, de modo que, fazendo isso à exaustão, né, várias vezes, repetindo várias vezes, isso possa ficar gravado de maneira bastante fixa em sua mente, ok? Você termina os exercícios na página 26. Então, os exercícios são da página 24 a 26 e é o exercício que eu peço que você faça nessa semana. Muito bem, dando sequência então à nossa aula, nós vamos agora para as últimas 11 letras do alfabeto hebraico. E a primeira delas que nós olharemos é o Lamed. Lamed, esse é o nome da letra, ok? Ela é escrita dessa maneira bastante bonita aqui, né? Muitos artistas hebraicos gostam de desenhá-la, enfim, fazê-la com bastante capricho e fazendo coisas, escrevendo nomes aqui, enfim, o importante é entender que essa base dela faz isso daqui. A parte de cima, pessoal, é usada curiosamente de uma maneira bastante artística, não é? Pelos escritores da língua hebraica e artistas também. Para o nosso curso, evite fazer isso aqui. Aliás, nunca faça isso daqui, ok? Você não é um artista aqui, nós somos apenas estudantes da língua hebraica. Então você simplesmente faz isso aqui, ok? Simplesmente isso aqui, ok? Algo que eu gostaria de destacar é o seguinte. Eu tenho mencionado várias vezes aqui que as letras do alfabeto hebraico eles possuem formas quadráticas. O Lamed, você tem que imaginá-lo saindo da caixa, saindo fora da linha. Imagine que nós temos aqui uma linha, não é? E você está escrevendo, e você coloca o Aleph, você coloca o Yod, e você coloca o Re. E aí na hora de colocar o Lamed, como é que você faz? O Lamed você passa da linha. Espero que você tenha entendido. O Lamed, ele passa da linha, ok? O Lamed, você tem o rei aqui, você não pode fazê-lo assim, ok? Opa, acho que vocês não estão vendo, perdão, me perdoe. Então, mais uma vez, se você tem o rei aqui, você não pode fazer o Lamed aqui, ok? Se você tem o rei aqui, você tem que fazer o Lamed assim. Essa parte aqui da letra Lamed, ela tem que estar sempre no topo. E o que passa dela, passa da linha. Como aqui, por exemplo, né? Mais uma vez, imagine que você tem uma linha. Imagine mais uma vez que você tem o Aleph. Imagine que você tem o Tate, outra letra que nós vimos há pouco, né? E imagine agora que você tem o Lamed. Ok? Espero que tenha dado para vocês compreenderem. Esse é o Lamed e ele possui na transliteração o som de L na nossa língua. Ok? Próxima letra é a letra M, ou a letra Mem, como ela é chamada no alfabeto hebraico. A letra Mem, ela possui esse formato bastante quadrado aqui, não é? Nós sempre começamos pela parte inferior direita, subimos, fazemos uma leve curva e descemos novamente. Ok? Alguns preferem fazer assim, como se fosse um quadrado. Eu acho que fica meio complicado fazer dessa maneira, fica muito feio mesmo, né? E não é só questão estética, mas é também não é a forma correta. A própria letra possui algumas curvas e eu creio que precisam ser respeitadas. Você começa com a base, faz uma leve curva e desce aqui, ok? Tente fazer isso repetindo várias vezes em sua casa, ou onde você estiver, e você tem a letra Mem, ok? Ela é transliterada pelo nosso M, pela letra M, ok? A próxima, então, é a letra Nun, e ela é muito parecida com o Vav. O Vav, nós apenas tínhamos um traço com um pequeno tracinho em cima, não é? E agora nós temos um pequeno tracinho embaixo. Você não pode
alongar muito esses traços, porque senão você tem um kaf, aquela letra que nós vimos na primeira parte do estudo do alfabeto. Então, para que você não tenha um kaf, mais um nun, ao invés de você fazer esse prolongamento dos bracinhos, né? Você faz os bracinhos bem curtinhos e apenas dessa maneira. A letra nun é transliterada pelo nosso N, ok? N de navio, N de Natan. Essa é a primeira letra, inclusive, do nome do profeta Natan. Muito bem, a nossa próxima letra é o Samek. O Samek é transliterado pelo nosso S, assim como Nun pelo N. Samek é escrito de uma maneira semelhante a essa daqui, ok? É um sigma ao contrário. A gente tem o sigma no alfabeto grego, né, que é assim. E o Samek no alfabeto hebraico ele é algo parecido, só que bem maior. Okay? Ele possui essa forma arredondada aqui também. Ok? Muito bem. Faça várias vezes essa letra até que você a compreenda bem e ela se torne bastante familiar para você. Okay? Essa letra ela é bastante comum, ela aparece bastante, né, no alfabeto hebraico. E o significado, por exemplo, da palavra sus, por exemplo, né, só um exemplo aqui, não é? Que é formada pelas letras Samek, Vav, Samek. Nós temos a palavra sus, consoante, consoante, consoante. Só que esse consoante tem um som de W, não é? Então nós temos um consoante S, o segundo consoante, som de W, e o último consoante, o som de S, mais uma vez. E essa pronúncia, sus, é que dá... E é justamente essa pronúncia sus, há um pontinho aqui no meio, vocês vão ver mais à frente, que dá esse nome e o significado também da palavra cavalo. Como é uma palavra muito comum na língua hebraica, ela aparece várias vezes na língua hebraica, eu quis destacá-la aqui e dá-la como exemplo. E a letra que é usada com frequência é a letra Samek, ok? Muito bem, a nossa próxima letra é uma outra letra muito curiosa e semelhante ao Aleph. Lembra que o Aleph não possui som. O Ain também não possui som. O Aleph ele é transliterado, assim como o Aleph é transliterado por um apóstrofo, não é? Por uma aspiração branda, o Ain é transliterado por uma aspiração forte, ou um apóstrofo ao contrário, não é? O apóstrofo ao contrário, um sinalzinho mais ou menos assim, ok? Então, o Ain, ele se escreve dessa maneira, ok? Muitos fazem assim também. Essa é uma das maneiras de você escrevê-lo, ok? Você pode escolher aí a melhor forma de você fazê-lo, uma maneira que eu creio que seja suficiente, seja boa, sejam essas maneiras aqui, ok? Ain. O Ain, ele também leva consigo o som da vogal que aparece abaixo dele. Ele sozinho não possui som nenhum, assim como o Aleph não possui som nenhum. Ele apenas é transliterado pelo sinal da aspiração forte, caso você já tenha estudado grego. Caso você não tenha estudado, é o apóstrofo ao contrário, com a curvinha para a direita. A próxima letra é a letra P. P. Ok? Ela também possui um pontinho dentro dela de vez em quando, e isso muda o som dela. Mas, enfim, num primeiro momento, o som da letra P seria P, ok? E a forma de fazer essa letra é bastante quadrada mesmo, ok? Você faz uma caixa assim, sem deixar a parte a parte esquerda fechada, e aí você fecha até o meio e faz a curva aqui. Alguns professores fazem assim e assim, ok? Eu conheço um professor norte-americano que quando ele escreve P, ele faz assim, é apenas para destacar que possui essa curva aqui. A minha preferência é essa daqui, ok? E ela é transliterada pela letra P e ela é grafada, escrita dessa maneira. A próxima letra é a letra Tzad. Tzad possui, ela é transliterada pela forma TS. TS.
E ela possui, em nossa língua, o mesmo som de Z na palavra pizza, não é? Lembra das letras Z na palavra pizza, não é? Pizza, tsa, tsa. Esse é o som da letra tzadek, tzadek, ok? O tzadek possui o som de tsa, de ZZ, né, na letra pizza. E ele também possui uma forma difícil de fazer, né, semelhante a isso daqui, ok? Alguns fazem só assim, alguns até tentam imaginar um homenzinho sentado orando, ou melhor, um homenzinho de joelho orando, né? Você tem a cabecinha dele aqui, o corpo de joelhos e a mãozinha para cima. É uma forma carinhosa, né, de você decorar a maneira de se escrever essa letra. Você pode fazer essa curva se você quiser, essa é a maneira de você escrever. Talvez você encontre aí a sua forma mais familiar, mas não fuja muito disso, ok? Muito bem. A próxima letra é a letra Kof. Kof. Kof é transliterada em nossa língua pela letra Q, ok? E ela possui algumas peculiaridades semelhantes ao Lamed. A maneira de se escrever é também fazer uma linha reta e uma curva assim, ok? Ela, semelhante à letra Lamed, vamos lembrar, imaginar uma caixa, ela acontece dentro da caixa, mas o traço dela passa da caixa. Lembra que na letra Lamed, nós tínhamos a parte de baixo e a parte de cima saía da caixa. Imaginando uma linha reta, onde nós temos a letra Aleph e a letra Re, só para vocês imaginarem, fechando toda a linha. O Lamed, a parte superior passa da linha, e na letra Kof, ela passa para o lado de baixo. Lá de baixo, ok? A letra Kof, me aproveitando ainda da folha aqui, ela não toca na parte de cima e também não toca na parte de baixo, muitas vezes fazendo uma pequena curva, semelhante a essa, ok? Imagina o traço, parte de cima vem assim e assim, ok? E essa, então, é a letra Kof, ok? Muito bem. Então, faça isso várias vezes, não deixe de várias vezes fazer isso. Muito bem, então faça a letra Kof várias vezes no seu livro ou na folha de papel que você possui, para que ela também se torne bastante familiar para você, ok? A próxima letra é a letra Resh. Eu já falei bastante dela aqui, não é? Dando ela como um exemplo contrário a outras letras, então não preciso falar muito, é apenas uma curva assim, não faça assim, porque senão você tem o Vav, não faça assim, porque senão você tem o Dalet, o Vav tem um pequeno tracinho aqui em cima, né? E faça o Resh da maneira correta, indo e descendo apenas assim, a semelhança de como ele está aqui. O Resh possui a transliteração de R em nossa língua e possui o som também de R, ok? A penúltima letra é a letra Shin. Shin. O Shin possui também o Sin. O Sin, eu vou fazer ele aqui do lado. Ele é muitas vezes grafado dessa maneira, parece um W, não é? O Shin possui um ponto aqui do lado direito. O Sin possui um ponto do lado esquerdo. O Shin tem o som de SH e o Sin tem o som de S apenas. O Sin. Coloquei ele pequenininho aqui embaixo, mas aqui está melhor para ver. É a mesma letra, apenas o ponto muda de lugar. No Shin, Shin, que esse som de sh, sh, o ponto aparece do lado direito e na letra que é chamada de Sin, Sin, o ponto aparece do lado esquerdo. Uma maneira de você decorar ou de lembrar, isso é muito mencionado, é uma brincadeira que os irmãos de língua inglesa fazem. A palavra sin em inglês significa pecado, não é? Essa é a tradução da palavra sin em inglês. E sin também é o nome dessa letra aqui com ponto do lado esquerdo. Então, eles dizem que o jeito certo, não é? Certo em inglês é right, e right também é a pronúncia para direito, do lado direito, não é? Então, sin
is not right. Sin não é direito. Sin is not right. Sin, o ponto aparece do lado esquerdo, não é? Do lado left. Então, essa é uma brincadeira. Se isso ficou difícil para você, tente decorar apenas shin, direito, sim, errado. Assim como sim, pecado é errado, o sim não é do lado direito, o sim é do lado esquerdo, ok? A gente vai ver mais uma vez isso daqui lá para frente. Apenas decore esse formato de letra, como se fosse um W mesmo na nossa língua, não é? O shin possuindo esse pontinho em cima dele, ok? Faça isso várias vezes até que você decore e seja fácil para você, tá bom? Muito bem, aqui você percebe que eu fiz uns tracinhos para cá, outros eu fiz mais no meio, não há problema de você fazer num canto ou no outro, tá bom? Apenas ela tem que ter esse formato aqui. E para nós encerrarmos, então, a última letra do alfabeto hebraico é a letra Tav. Ok? A letra Tav, ela é transliterada pela letra T, assim como o Shin é transliterado pelo SH. O Sim eu vou falar mais para frente. O Tav, ele possui apenas... ele é semelhante ao Ret, ele só tem um pezinho aqui, não é? Dá um chute aqui, um kick. Então você desenha a letra Re e um pezinho do lado esquerdo aqui, ok? Mais uma vez a letra Re e um pezinho do lado esquerdo, sendo essa a letra T, Tav, ok? Vamos ver todos juntos então? Lamed, Men, Nun, Samek, Ain, P, ok? De baixo, Tzad, Kof, Resh, Shin, Tav. Mais uma vez. Lamed, Men, Nun, Samek. Ain, P, Tzad, Kof, Resh, Shin, Tav. Ok? Muito bem. Vamos ler tudo junto, todos juntos, o alfabeto todo, do início. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain. Het, Tet, Yod, Kaf. Lamed, Men, Nun, Samek. Ain, Pe, Tzad, Kof. Resh, Shin, Tav. Repita isso, fale isso à exaustão aí na sua casa como uma forma de exercício. Caso você tenha o livro, você verá que na página 28 ele traz alguns esclarecimentos sobre transliteração e pronúncia. A maioria dessas palavras eu já mencionei aqui, dessas observações, eu não vou repeti-las, são apenas curiosidade para que você leia e tenha uma visão um pouco mais abrangente, ok? E mais uma vez, a partir da página 29, você tem alguns exercícios semelhantes àqueles anteriores para fazer. Eu peço que você os faça durante essa semana. E esse exercício consiste em você colocar o nome, escrever o nome mesmo, Lamed, Men, Nun, depois colocar a forma como essa letra aparece, não é, no hebraico, e depois a sua correspondente transliteração. Esse exercício vai até a página 31, é da página 29 à página 31, ok? Muito bem, pessoal, nós vamos parar por aqui, no ponto 1.3. Na aula da semana que vem, nós voltamos nesse ponto, falando um pouquinho sobre algumas formas diferentes que o alfabeto hebraico possui. Eu falei bastante para vocês aqui sobre o dagesh, que é um pontinho que aparece no meio das letras, e também sobre a forma final que alguma delas possui. E sobre isso a gente vai falar na semana que vem. Então, apenas não esqueça que os exercícios que eu gostaria que vocês fizessem durante essa semana são os exercícios correspondentes às seguintes páginas. Da página 24 à página 26, referente às primeiras 11 letras do alfabeto hebraico, e depois da página 29 à página 31. Não deixem de fazer esses exercícios para a semana que vem, ok? Muito bem, nós terminamos aqui então. Por favor, estude e em caso de dúvidas me escreva no e-mail aqui abaixo e eu terei todo o prazer de lhe responder. Muito bem, assim nós terminamos a nossa primeira aula de hebraico.
Caso você tenha o livro, não deixe de fazer os exercícios que estão no final desse primeiro capítulo. Caso você ainda não tenha comprado o seu ou não tenha recebido o seu da editora, não deixe de enviar o seu e-mail para mim, no e-mail abaixo, e eu irei enviar então os exercícios para que você faça durante essa semana. No próximo sábado, então, por volta das 9, 10 horas da manhã, você receberá um e-mail com o link do segundo vídeo da nossa próxima aula. Okay? Que Deus abençoe cada um de vocês, dando uma excelente semana. Fiquem na paz de nosso Senhor.